Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou dar a oportunidade de você falar bom dia de novo, porque esse bom dia não está muito bom, não. Bom dia, gente. Amém. Deus é bom, certo? Deus tem sido bom com você? Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Então você já é abençoado, você não vai ser, essa bênção não vai acontecer no futuro, Maria, já aconteceu. Deus já nos abençoou. A nossa vida já é uma vida abençoada, amém? O que precisa então, pastor, que eu não estou vendo essa bênção, você precisa colocar um colírio espiritual no seu olho para você conseguir enxergar que a sua vida é uma bênção. Que Deus já te deu tudo que você precisa, amém? Como a Tati disse, a gente teve alguns dias aí muito intensos com o Paulo Borges, e Deus tem ministrado muito ao coração não no nosso coração como igreja Roma, mas como igreja do Senhor no Japão. Eu vejo o quanto que Deus impactou alguns pastores, alguns líderes, trazendo algo que é novo para nós aqui no Japão. Uma das grandes dificuldades, quem tem algum tempo de caminhada na fé aqui no Japão, sabe que a dificuldade das igrejas hoje tem sido a própria unidade entre o corpo. E eu vejo que isso Deus já trouxe o Paulo Borges para quebrar isso, para começar uma aproximação entre as próprias igrejas, em denominações diferentes, mas a igreja de Cristo Jesus. E nós vemos que isso começou a acontecer e nós louvamos a Deus, porque eu sei que esse é um movimento não de homens, mas é um movimento do próprio Espírito Santo de Deus unindo e trazendo essa comunhão entre o corpo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor só será visto e nós só seremos reconhecidos como filho de Deus na unidade, amém? Então, se nós tivermos esse coração de sermos um, apesar da nossa diferença, porque a gente é diferente, né, Wilson? Eu sou diferente do Wilson, o Wilson é diferente do Douglas, o Douglas é diferente da Tati, porque se fosse para ser igual, a gente estava tudo lascado. Mas porque a gente é diferente que dá certo, porque nós temos uma coisa que chama Espírito Santo, que é o que dá liga nas nossas diferenças. Quando a nossa diferença, a gente não suporta a diferença, Lídia, a gente olha para o Espírito Santo e ele fala assim, fica tranquilo que eu estou na parada, eu estou cuidando de vocês, amém? E eu quero compartilhar uma palavra, e a palavra de hoje é muito propícia. O tema dessa mensagem é fé para nos tornar família. Fala assim, fé para nos tornar família. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 ao 16, eu quero ler com vocês. Esse texto Deus trouxe ao meu coração, e eu creio que vai ser um tempo muito precioso, porque hoje é culto de Santa Ceia, e nós podemos trabalhar essa ideia de que nós somos uma família. Essa ideia não, esse projeto de Deus de nos construir, de nos conhecer a partir do que somos. Nós somos a família de Deus, amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E em Cristo Jesus nós somos reconciliados por Deus e adotados como filho de Deus em Jesus Cristo. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, eu sinto muito, mas você é meu irmão. Amém? Amém. Aí se você não sabe por que nós chamamos um outro cristão de irmão, tá aí a resposta, porque todos nós somos filhos de Deus, então o nosso próximo é irmão, amém? Amém? Então vamos ler lá em Gênesis 4, de 1 a 16, se você encontrou, se coloque em pé, e eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Gênesis 4, de 1 a 16, diz assim o texto da palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu coração, o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você fizer o mal, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você precisa dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo.
Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Sou eu, em outra tradução, sou eu responsável pela vida do meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber o sangue da sua mão, o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder de tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós oramos a Ti e pedimos a Tua palavra para que ela possa ministrar o nosso coração. Que o Teu Espírito encontre liberdade aqui, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos estejam abertos para que nós possamos enxergar, visualizar e perceber com sensibilidade aquilo que o Teu Espírito está tentando gerar em nós. Eu sei, Pai, que a Tua palavra ela transforma, que a Tua palavra ela faz em nós mudanças que somente ela pode fazer. Eu sei, Pai, que ela tem o poder de separar aquilo que é mais íntimo nosso, as nossas maldades mais íntimas, aquilo que talvez muitas vezes nem o nosso cônjuge sabe, mas ela conhece o nosso coração. Então eu peço que o Teu Espírito vivifique a nossa fé, vivifique a nossa vida cristã, vivifique a nossa consciência diante daquilo que o Senhor propôs a nós através da Tua palavra, e que toda obra contrária à Tua vontade, toda resistência caia por terra, e que o Teu Espírito possa falar conosco, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para que a gente possa trabalhar essa consciência de que nós somos família, amém? Que nós possamos trabalhar a nossa consciência e transformá-la de indivíduo para família, amém? Nós pensamos muito a nossa vida a partir do indivíduo, a partir do que nós somos e do que nós queremos, do que nós desejamos. Quando nós pensamos na nossa vida, e o mundo hoje é assim, nós somos uma geração egoísta, egocêntrica, uma geração que busca seus próprios interesses a qualquer custo, e por isso nós precisamos renovar a nossa consciência, renovar o nosso entendimento a partir da palavra de Deus, porque esse pensamento individualista não é um pensamento bíblico, não é o pensamento de Deus para nós, não é a ideia de Deus para essa geração. Sempre quando Deus pensou o mundo a partir de uma família, a partir de irmãos, de pessoas que comunguem, que conversem, que se relacionam apesar das suas diferenças. E é curioso a gente perceber que Caim e Abel, né, e Adão e Eva representam a primeira família constituída na terra. E a primeira família constituída na terra já foi um fracasso. Porque o homem insistia em manter o seu coração egoísta, egocêntrico, buscando o seu próprio interesse, mesmo que isso custasse a vida do seu irmão. E é interessante que nós vemos que é uma geração próspera. A primeira família colocada na terra é a família mais próspera que já existiu. Por quê? Porque ela tinha toda a geografia à sua disposição. Ela tinha toda a terra, todos os recursos, todas as condições de viver bem. Ela não existiria para aquela família nenhuma falta de nada, porque naquela época tudo estava à disposição para aquela família. Mas apesar de toda a prosperidade, de toda a disposição de recursos, nós vemos que a maldade toma conta do coração de Caim, e ele ainda consegue assassinar o seu irmão, porque ele se encheu o seu coração de inveja. Então, queridos, nós vemos que desde o princípio, desde Adão e Eva, o diabo trabalha incansavelmente para nos tornar indivíduos, para nos trazer essa consciência de que nós somos um indivíduo.
E não trabalhando contra, então, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o desejo de Deus, que é de nos tornar família. Uma mentalidade de que não estamos só, que a igreja não é o ajuntamento de um monte de indivíduos, que a igreja é a reunião da família de Deus. E que nós estamos aqui hoje reunidos no nome do Senhor, porque nós somos a família de Deus. E como família nós precisamos viver, caminhar, servir, amar, e tudo que nós fazemos precisa ser a partir dessa consciência de que somos família. Nós precisamos da fé, como esse tema está dizendo, para nos tornar família. O Paulo Borges, ele disse algo que é muito chocante para nós. Quando nós olhamos lá na história do filho pródigo, nós vemos que o irmão mais velho, ele não tem nenhum pudor e nenhuma vergonha de chamar Deus de Deus. Mas ele não consegue reconhecer o outro, o seu irmão mais novo, como um irmão. Então a nossa dificuldade muitas vezes não é reconhecer Deus como Deus. Todo mundo reconhece Deus como Deus. Até o ateu, na hora que aperta, ele fala, meu Deus, né? Mas nós precisamos ter essa fé e gerar essa fé, essa consciência de que nós somos família, não só para reconhecer o nosso Deus como Deus, mas para reconhecer o nosso próximo como irmão. E estender as nossas mãos como uma família. Quem é família de mais de um filho aí, naturalmente falando? Quem que é? Quantas vezes você já brigou com seu irmão? Hã? Em casa era 4, o pau fechava todo dia. Quando não era com um, era com o outro. Mas a gente está junto, a gente se ama. Onde a gente se encontra, a gente se abraça. A gente sente saudade, a gente precisa de vez em quando conversar. A gente sente falta de estar junto como família. E é justamente isso que é o desejo de Deus para nós como família. Que vivamos em unidade para que todos nós sejamos reconhecidos como discípulos e filhos de Deus. Se nós dizemos que somos, a palavra de Deus diz, se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, mas não temos comunhão uns com os outros, a Bíblia diz, não sou eu que digo, que nós somos mentirosos. E Deus não habita em nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos falar a língua dos homens, a língua dos anjos, nós podemos profetizar, nós podemos ter o dom da palavra, mas se a gente não tiver o amor que nos leve a nos importar uns com os outros como família, então nós não somos nada. Nós somos como um sino que ressoa, um sino que fica ressoando, mas não tem impacto na vida de ninguém, porque não temos um coração de família. Então nós precisamos sim da fé para nos tornar um em Cristo Jesus. Nós precisamos da fé para que eu possa olhar para o Wilson, não com o sentimento de que o Wilson é um diferente de mim, é alguém distante a mim, mas eu preciso olhar para o Wilson como alguém que faz parte da minha família. Como alguém que faz parte da minha vida. O problema do Wilson é meu problema, as dificuldades do Wilson é minha dificuldade, e o café do Wilson é meu café. Amém? O bolo da Maria também. Então nós não precisamos de fé para reconhecer Deus como Deus. Todos nós reconhecemos. Mas nós precisamos de fé para reconhecer o próximo como nosso irmão e filho de Deus. Amém? Então é importante a gente olhar isso, queridos. Que desde a primeira família da terra, o diabo trabalha incansavelmente para nos separar, para nos afastar, para segregar, para dividir, para olhar. E a religião tem errado muito nesse ponto. Porque muitas vezes a religião tem tratado o outro como um ímpio, como os fariseus. Graças a Deus que eu não sou pecador como ele. Graças a Deus que eu não sou tão mal como ele. A gente olha para o outro achando que a gente é melhor. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós vimos é que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O pecado não está naquilo que fazemos e achamos que é menor do que o outro. O pecado está na nossa condição como seres humanos que caímos no pecado e a nossa vida é só maldade. Não tem nada de bom em nós. Amém? Você já percebeu isso? Você já percebeu que você não precisa se esforçar para pensar maldade? Que você não precisa se esforçar para fazer maldade?
Mas que, se você for querer fazer o bem, você vai ter que se esforçar bastante. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E é por isso que nós precisamos do Salvador. Às vezes nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Sabe aquela última bolacha do pacote? Que a gente está achando que Deus, a gente e Deus é a quarta pessoa da Trindade. Às vezes nós estamos que nem um discípulo lá falando para Jesus, Jesus, arruma um lugar para mim da sua direita e um lugar na sua esquerda quando a gente estiver no céu. Às vezes a gente está achando que a gente é alguma coisa. Mas todos nós estamos destituídos da glória de Deus pelo pecado. E só tem uma maneira de nos aproximarmos dele, através do Filho, Jesus Cristo. E nos aproximando dele, reconhecendo ele como nosso irmão mais velho, nós precisamos reconhecer o Pai como nosso Pai. Amém? A oração do Pai Nosso não é Pai meu. Ele não é meu Pai, ele não é Pai da tarde, ele é o nosso Pai, ele é Pai de todos nós. Então nós precisamos começar a olhar a Deus como nosso Pai. Um Deus que não cuida de mim só, um Deus que cuida de nós. No início da família, Adão e Eva, pois Deus entendeu que o homem não poderia viver só. Fala assim, Deus entendeu. Agora vai. Que o homem não podia viver só. Olha que mistério. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, Deus entendeu que você não pode viver sozinha. E quem é Deus, gente? Quem é Deus? Quem formou você desde o ventre da sua mãe? Quem te formou desde o ventre da sua mãe? Foi Deus. Então ele é o Criador, ele sabe tudo sobre você. Se tem alguém que te conhece como você é, Deus. Se tem alguém que sabe como você funciona, Maria, é Deus. E ele disse que você não pode viver sozinha. Então, quando nós olhamos para o manual da nossa vida, que é a palavra de Deus, nós vamos ver que o nosso Criador disse assim, não viva só. Você não foi feito para viver só, você foi feito para viver em família. E vamos ser sinceros, é fácil viver em família? Hã? É simples viver em família? A grande família? Não, mas nós precisamos de fé para isso. Nós precisamos intencionalmente nos esforçarmos para ter comunhão uns com os outros. Pastor, o que eu faço para ter comunhão? É fácil, queridos. Começa chamando o seu irmão para tomar um café. Mas intencionalmente não esteja lá para falar do Corinthians, do Palmeiras. Não esteja lá para falar da política, não esteja lá para falar dessas coisas, esteja lá para intencionalmente comunicar o reino de Deus, porque é nesses ambientes, nesses relacionamentos que Cristo se manifesta. Então nós precisamos ser intencionais. E olha o que diz Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele termina dizendo, em ti serão benditas todas as famílias. Diga assim, famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção do Senhor não está sobre o indivíduo, a bênção do Senhor está sobre famílias. Às vezes nós estamos buscando a bênção do Senhor, abençoa a minha vida, abençoa eu, e Deus está olhando para você, meu filho, a minha bênção está sobre famílias. Quando nós constituímos, quando nós criamos em nós uma consciência que somos um. A bênção de Deus não é individual, não é para te enriquecer, não é para te abençoar, apenas mas é para que você entenda que tudo que Deus está gerando e fazendo na sua vida é para o outro. Vai virar uma chave na sua vida quando você entender que o que Deus te deu não é para você, é para o outro. O que Deus te deu não é para te enriquecer, é para abençoar o outro. Esse é o coração de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus. Deus tinha todos os recursos, Jesus tinha todos os recursos. Ele era Deus, estava aqui em forma humana e ele gastou a sua vida, ele entregou a sua vida, derramando sobre o outro aquilo que ele tinha na sua vida. Se entregando, compartilhando, amando, sentando à mesa, mesmo com aqueles que um dia iriam traí-lo. Jesus nos ensina a ser família, mesmo nas horas mais difíceis das nossas vidas. Jesus nos ensina a olhar o outro como irmão, mesmo quando na sua mesa vai ter alguém que vai te trair. Jesus ensina-nos a nos entregar nos relacionamentos, mesmo que isso nos custe feridas. Mesmo que isso nos leve à cruz, mas o Senhor diz que é assim que todos reconhecerão que nós somos o povo de Deus. Você não vai ser reconhecido como o povo de Deus de tanto cantar, irmão. De tanto dizer que Deus é bom, de tanto orar, você não vai ser reconhecido como povo de Deus, de tanto falar em língua, de tanto frequentar o culto de domingo, de tanto frequentar a célula, você só vai ser reconhecido como filho de Deus se você tiver no seu coração essa consciência de que nós somos um em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Pastor, eu falo em língua, eu prego, eu sou missionário na APE, você pode ser o que você quiser, mas se você não tiver amor pelo próprio, você não é nada, é isso que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos rever a nossa vida e começar a pensar a bênção do Senhor a partir não de indivíduos, mas de família. É coletivo, irmão. Amém? Vamos aprender algumas coisas com esse texto. Primeira delas, Deus olha o coração antes da ação. Fala para o seu irmão, Deus olha o seu coração antes da sua ação. Olha o que diz Gênesis 3:5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E olha que curioso, queridos. O Senhor aceitou com agrado. O que a sua Bíblia está dizendo aí? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Caim não foi repreendido porque ele fez algo errado. Caim foi repreendido por Deus porque ele fez algo certo com a motivação errada. E é curioso a gente perceber que o texto não diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus diz que ele aceitou Caim, ele não aceitou Caim e sua oferta. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que Deus não aceita ofertas se ele não aceitar primeiro o nosso coração. Que Deus não aceita o seu serviço se ele não aceitar primeiro o seu coração. E Abel é o contrário, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Às vezes nós estamos aqui servindo a Deus no Ministério do Louvor, gastando tempo ensaiando, nós servimos na célula, nós servimos na salinha das crianças, nós limpamos a igreja, nós estamos ofertando ao Senhor todos os dias, às vezes trazemos os nossos recursos
aquilo que o Senhor tem nos dado para o gasofilaço, ofertamos a Deus, mas a palavra de Deus está dizendo que o Senhor não aceita ofertas, se Ele não aceitar primeiro o teu coração. Então Deus olha o coração antes da ação. E é importante a gente trabalhar isso, por quê? Porque isso precisa mudar a nossa maneira de pensar reino de Deus. O reino de Deus não é trabalho. O reino de Deus não é oferta, o reino de Deus não é serviço, o reino de Deus não é prestação de um talento a Deus, mas o reino de Deus é de homens e mulheres que primeiro entregaram o seu coração a Deus e por isso entregam tudo que tem nele, seu recurso, a sua vida, o seu talento, a sua disposição em ser um, tudo vem depois, primeiro é o coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos perceber o porquê que nós estamos aqui aos domingos. Porque não adianta estarmos aqui, cantamos canções de adoração, o Senhor é bom, o Senhor é meu Pai, o Senhor é maravilhoso, se o nosso coração não está no altar antes das nossas ações. Se na nossa consciência não há uma convicção de que nós estamos aqui porque amamos o Senhor, independente das circunstâncias. Se o nosso coração não foi no altar antes das nossas ofertas, então, queridos, a nossa oferta não será aceita. É isso que o texto está dizendo. Que Deus olhe o seu coração antes da sua ação. Pastor, eu quero servir no ministério. Amém, queridos. Entregue o teu coração primeiro ao Senhor. Entregue a sua vida primeiro ao Senhor, confia no Senhor, ame o Senhor incondicionalmente, porque tudo que você fizer, a partir disso, aqui dentro dessa comunidade, vai ser uma oferta aceita e recebida pelo Senhor. Quem tem que receber a sua oferta não é o pastor, amém? O pastor pode receber com muita alegria a sua oferta, porque nos ajuda no funcionamento da igreja. Mas pode ser que o pastor está recebendo a sua oferta, mas Deus nunca recebeu o seu coração. Então nós precisamos avaliar a nossa fé. Tudo em nós precisa ser recebido por Deus a partir do nosso coração. Então não basta fazer o certo, precisa fazer o certo com a motivação correta, com o coração correto. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, quem está dizendo isso? Jesus. Então eu lhes direi, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que curioso, esse texto está dizendo assim, vai chegar no último dia, as pessoas que receberão juízo não são as pessoas que fizeram tudo errado, mas são as pessoas que fizeram o certo com o coração errado, as pessoas que só entregaram ao Senhor o seu serviço e não o seu coração. As pessoas vão chegar e dizer, Pai, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei milagres. Tem alguma coisa ruim em fazer tudo isso? Tem? Fazer isso é algo errado? Não. Mas a palavra de Deus diz que apesar de ter feito tudo certo, muitos, para Deus dirá a muitos, nunca os conheci, afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Então vir na igreja não significa nada, servir no ministério não significa nada, servir na igreja não significa nada. O que significa para Deus é o nosso coração. O juízo virá sobre aqueles que estão fazendo as coisas certas, mas que o seu coração nunca foi entregue ao Senhor como deveria ter sido. A segunda coisa, antes de fazer, trabalhe o ser. Fala assim, antes de fazer, trabalhe o ser. A Bíblia diz que Deus não nos trata mais como escravos, mas como filhos. Não somos mais escravos, nem inimigos, nem servos. Nós somos filhos e amigos de Deus. Não faça nada a Deus por medo e interesse, mas trabalha pelos interesses do seu Pai. E olha o que diz aqui João, no capítulo 15, de 15 a 17. Já não tenho chamado vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz.
Em vez disso, eu os tenho chamado de filhos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a ti, para que vocês vá e dê fruto, e esse fruto permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. E esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Sabe que coisa fantástica que eu vi nesse texto? Que a palavra diz assim: não foi eu que escolhi, não foi vocês que me escolheram, não foi você, Maria, que escolheu a Deus. Deus não chegou na sua vida de repente. Deus não chegou na sua vida por um acaso. Deus não chegou na nossa história por acaso. Deus chegou na nossa vida porque Ele marcou a nossa vida desde o nascimento, desde o ventre da nossa mãe. E eu quero fazer um exercício com você. Feche os teus olhos. Eu quero que você dê uma viajada lá atrás na sua vida. Que você pense quanto bondade, misericórdia e fidelidade de Deus esteve sobre a sua vida. O quanto da graça de Deus invadiu a sua vida em momentos que você nem imaginava que era Deus que estava cuidando de você. Quantos livramentos, quantas vezes o Senhor te carregou na mão em momentos de dificuldade. E você chegou até aqui hoje, e o Senhor te trouxe até aqui hoje para te dizer que Ele sempre cuidou de você, porque Ele sempre te tratou como filho. E é curioso, queridos, a gente pensar nisso, porque o Senhor não nos trata segundo o que merecemos. Você sabia disso? Abre os seus olhos, pode olhar para mim. Você sabia que o Senhor não te trata como você merece, Dô? Que o Senhor não nos trata segundo o nosso pecado. O Senhor não nos trata segundo a nossa maldade. O Senhor não nos trata segundo o que merecemos. O Senhor não nos trata segundo nós tratamos o outro, porque Ele é misericordioso. O salmista vai dizer que a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus estão sobre a vida dele todos os dias, e ele acorda todos os dias com essa consciência de que apesar dos nossos erros, o Senhor nos trouxe até aqui. E como é difícil nós percebermos essa realidade, que nós precisamos, antes de fazer, trabalhar o que somos em Cristo Jesus. Você não está aqui à toa, meu irmão. E se você não trabalhar isso na sua consciência, você vai achar que você está aqui por causa de dinheiro. Você vai achar que você caiu aqui no Japão por uma dificuldade financeira. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sequer, se o Senhor assim não permitir. E a soberania de Deus está conduzindo a sua vida desde quando você estava no ventre da sua mãe. E ela te conduziu até aqui para te dizer que você é filho amado e que Deus tem propósitos eternos para você, muito além dos propósitos que você fez. Não foi eu que escolhi você, mas não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Quando nós trabalhamos isso na nossa consciência, nós lembramos, queridos, da nossa história, e nós podemos até saber que Deus usou como isca talvez a nossa condição financeira para estarmos aqui. Mas que no fundo, o que nos conduziu até aqui é a vontade soberana de Deus. E aí nós sabemos que aqui nesse lugar está o centro da vontade de Deus para a nossa vida como filho de Deus. E aí a gente começa a parar de perder tempo. Aí nós paramos de correr atrás daquilo que não é pão. Aí nós paramos de gastar a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo para construirmos e buscarmos essa revelação dia após dia que somos filhos, e começamos a trabalhar na nossa consciência de que somos filhos amados do Senhor aonde estamos. Então lá na sua fábrica não é o Wilson. Lá na sua fábrica o Wilson é o Filho de Deus, colocado naquele lugar para frutificar. E às vezes nós achamos, pastor, mas eu tenho tanto pouco tempo de conversão. Eu tenho 14 anos como Gabriel. Mas você é um menino de 14 anos que está cheio do Espírito Santo e pode comunicar o reino, porque ali naquele lugar o Senhor te colocou como um príncipe.
O Senhor, percebam, fomos escolhidos para trabalhar nos negócios do nosso Senhor e Pai. E qual é o negócio do nosso Senhor e Pai? Qual é o negócio de Deus? Aonde Deus está trabalhando? Quem sabe aí? Aonde Deus está trabalhando? Deus está construindo templos? Deus está construindo castelos? Deus está construindo riquezas? No que Deus está trabalhando, gente? Pessoas, famílias, a formação de consciências que pensam o mundo a partir da realidade que Deus criou e não da realidade que o mundo está se tornando. Cada dia que passa, o mundo se torna mais egoísta, mais egocêntrico, mais dividido. Cada dia que passa, o outro se torna meu rival. Igrejas estão se tornando rivais. Igrejas que confessam um Deus como seu Pai, têm visto umas às outras como inimigas. E eu fico perguntando quem é o pai dessa igreja. Porque o pai das Escrituras diz que somos todos filhos dele. Então aí, queridos, muda tudo, sabe por quê? Sabe aquele cara chato? Aquele cara chato, pensa num cara chato. Aquele cara chato da sua fábrica. Não importa o que você pensa dele. Não importa o que você acha dele. O Senhor diz que ele é filho. E se você é filho de Deus, você vai ter que se resolver com seu pai. Porque você precisa tratar ele como filho. Amém? Olha o que Jesus diz. Um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos é que a principal consequência do pecado de Caim foi que ele se afastou de Deus. E é curioso a gente olhar para o texto, porque não é Deus que se afastou de Caim. A palavra de Deus diz que Caim se afastou de Deus. Então o nosso pecado, queridos, nos afasta. É nós que, através da nossa falta de consciência de que somos um, da nossa falta de luta para sermos um, o nosso pensamento egoísta, egocêntrico, que divide, que separa, que segrega, nós vamos nos afastando de Deus, apesar de muitas vezes a nossa boca cantar músicas que adoram a Deus. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, se você tem um problema com o seu irmão, não coloque dinheiro no gasofilaço. Antes de você entregar a sua oferta no gasofilaço, vai lá e se conserta com o seu irmão. Porque senão a sua oferta não será recebida. Porque Deus não está olhando o dinheiro que você está dando, mas está olhando o seu coração de família. Deus está olhando a sua fé, confessa através do seu sacrifício vivo. Gênesis 4,16 diz, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O pecado que tem te afastado de Deus é esse egoísmo, individualismo, a mentalidade de indivíduo e não de família. E aqui no Japão isso é muito comum. Aqui no Japão, um dos problemas que nós sofremos como brasileiros é esse distanciamento, que aqui é meio que cultural. Sim ou não? Eu lembro que eu fui o ano passado, o ano retrasado, né, que eu fui para o Brasil. Final do ano retrasado eu fui para o Brasil. E no Brasil é curioso, porque o povo vai para a pracinha, fica na rua, fica até tarde da noite na calçada, sentado, conversando. Então é comum no Brasil o pessoal conversar. É comum ter relação, ter relacionamentos. No Japão isso não é uma realidade. A gente se vê de domingo e olha lá ainda. Então, queridos, nós precisamos trabalhar isso intencionalmente. Aí nós vamos dizer assim, não, mas eu não consigo me encontrar uma vez por semana. Você consegue, irmão. A questão é se a gente quer fazer isso. Porque quando a gente quer, a gente faz. A Tati sempre falava assim para mim, vai estudar. E eu falava, não dá, meu trabalho é 12 horas, sancotar, imagina que eu vou estudar, não consigo. E ela sempre trabalhando. Não, vai estudar, até que o dia eu decidi estudar. E sabe o que eu percebi? Que dá. Então, queridos, não é o tempo que nos faz, é nós que fazemos o tempo. Não é o tempo que é Senhor sobre nós, é nós que somos senhores sobre o tempo. E se necessário for, nós precisamos sacrificar algo que é natural
para que nós possamos trabalhar essa consciência espiritual. Nós temos tido célula em casa toda sexta-feira e tem sido um tempo assim precioso. Por quê? Porque é um tempo de família. É um tempo de chorar, é um tempo de ministrar a palavra, é um tempo de comer os bolos da Maria. É o tempo de tomar café, é um tempo de se alegrar, mas quanto de Deus tem sido derramado a partir de sentarmos numa mesa e compartilhar o Evangelho? Por quê? Porque é esse o desejo de Deus, não nos tornar uma igreja, mas nos tornar uma família. É fácil virar uma igreja. Você compra um prédio, enche de pessoa, e fala que você vai fazer a campanha da bênção, vai encher de gente. Virou igreja. Mas é difícil se tornar família, queridos. Mas é muito difícil você ter a consciência de que você é família. Quando nós olhamos o povo sair do Egito, foi muito fácil eles se relacionarem com o poder de Deus. Foi muito fácil eles buscarem o poder de Deus manifesto na vida deles. Mas eles acostumaram tanto com o poder de Deus e negaram a realidade que Deus queria fazer deles. Chegar na terra prometida e se tornar o quê? Um povo, uma só fé, um só espírito, uma só confissão, que eles fossem um dentro daquilo que Deus tinha construído para eles, para serem família. Então ser igreja é fácil. Ajuntar pessoas é a coisa mais fácil. Faz um churrasco na sua casa e chama. Você vai ver se o povo não vai. Mas o difícil, sabe o que é, queridos? Nos tornarmos uma comunidade espiritual. Intencionalmente nos dedicarmos a nossa vida em prol da vida espiritual do outro. Esse é o coração de Deus para nós. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.